Fala, terceiro ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido fazer aí os exercícios anteriores, tenham conseguido resolver tudo. Vi que muitos lá me deram um feedback legal sobre os exercícios, então estão de parabéns aí. Conto com a participação de vocês, é importante que vocês participem, que vocês estejam aí comigo, para que a gente consiga aí avançar no nosso conteúdo, né? Então, qualquer coisa, como eu disse, qualquer dúvida, me chama lá que eu ajudo vocês lá no que for preciso, tá certo? Bom, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto que a gente já vinha vendo aí de acordo com a última aula, né? Então, na última aula vimos um pouco sobre o pós-guerra, né? A emergência das superpotências, do keynesianismo, a teoria keynesiana, vimos um pouquinho sobre isso. É importante, inclusive, para a ascensão estadunidense, né? Para que eles se tornassem essa grande potência. E hoje vamos dar continuidade nesse nosso conteúdo. Vamos ver os sistemas econômicos dominantes, né? Vamos ver um pouco sobre o capitalismo, um pouco sobre o socialismo. Então, vamos ver as características de cada um desses dois sistemas econômicos. Matéria bem bacana, bem legal, interessante. A gente sabe que esse tema aí de sistema econômico vira e mexe, sempre vem à tona, sempre tem alguma discussão política, esquerda, direita. Então, é interessante que a gente conheça um pouco sobre esses dois sistemas econômicos, as suas características, as suas nuances sobre esses dois sistemas econômicos, né? E algo muito importante para o nosso conhecimento também, que a gente leve aí para o nosso vestibular, né? Então, um conhecimento muito bacana, interessante e que venha a ser cobrado aí em alguns vestibulares. Certo, pessoal? Então, para iniciar, nós vamos ver um pouco sobre o sistema capitalista, né? Sobre as características do sistema capitalista, como que ele surgiu, o que torna esse sistema capitalista, obviamente. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Então, para começar, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui do livro de vocês, no sistema capitalista e sistemas econômicos dominantes no pós-guerra, né? Então, a gente sabe que, aí, após a Segunda Guerra Mundial, duas nações surgiram como grandes potências econômicas, grandes potências militares, né? Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro lado, né? Então, esses dois atores aí internacionais, né? Esses dois atores mundiais vão disputar a hegemonia. Só que cada um ali tinha um sistema econômico vigente, né? Estados Unidos com um sistema econômico capitalista e a União Soviética com um sistema econômico socialista. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esse período aí de mundo bipolar, onde esses dois sistemas econômicos disputaram ali para ver quem queria sair vitorioso e quem queria dominar o mundo, quem queria se expandir para todos os países do mundo, né? A gente já sabe, obviamente, que o sistema capitalista ele saiu vitorioso. O sistema capitalista hoje em dia está difundido em diversos países do mundo. A grande maioria dos países do mundo hoje adotam um sistema capitalista, né? Mas em um determinado período ali durante esse mundo bipolar, durante a Guerra Fria, muitas nações se alinharam, por exemplo, com a União Soviética, adotando o sistema socialista, que depois mudaram aí para o sistema capitalista. Bom, então vamos lá, né? O sistema capitalista ele vai se firmar, né, ali durante esse período ali de expansão marítima no século XV, né, que a gente tem ali de fato uma primeira versão do capitalismo que nós conhecemos hoje, que é o chamado capitalismo comercial, né? E com essa expansão marítima, né, essas rotas de comércio entre colônia, né, e metrópole fizeram com que surgisse esse capitalismo comercial, né, caracterizando esse capitalismo comercial que surge, obviamente, lá na Europa, né? A Europa vai ser o berço do capitalismo que nós conhecemos. E dentro desse capitalismo comercial, nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho. Pô, professor, o que é uma divisão internacional do trabalho? É o que um trabalhador faz, o outro não faz, enfim. Não, a divisão internacional do trabalho é o que os países vão produzir, o que esses países vão fazer dentro desse cenário aí capitalista. Nós vamos ter, por exemplo, lá no capitalismo comercial, os países que forneciam matérias-primas, as metrópoles, né? Então, esses países
eram as colônias, né? O Brasil aqui, por exemplo, ele ia produzir muito que cana-de-açúcar, né? Durante um bom tempo produzindo cana-de-açúcar, durante um outro tempo minerais, né? Ouro, por exemplo, um outro período ali a borracha, o látex, tudo isso ia para onde? Para a metrópole, para abastecer a metrópole, né? Então, nessa divisão aí, as colônias enviavam matéria-prima e as metrópoles enviavam produtos manufaturados para as colônias, né? Bom, não precisa saber muito para entender que um produto agrícola, um produto bruto, ele vai ser muito mais barato do que um produto manufaturado, certo? Então, as metrópoles tinham muito mais vantagens nesse processo do que as colônias, por exemplo. Né? Se a gente pegar hoje em dia, a gente já vai chegar lá mais à frente, os países industrializados, os países de primeiro mundo, né? Hoje em dia já nem se adota mais tanto esse termo primeiro, segundo e terceiro mundo, mas sim os países desenvolvidos. Esses países eles vão exportar muito material produto industrializado, né? Produto de alta tecnologia, que obviamente são mais caros, por exemplo, do que um componente eletrônico, um simples componente eletrônico, por exemplo, que eu falei que o Brasil vai fabricar, ou do que, por exemplo, o suco da laranja. Então, esses países desenvolvidos eles têm uma vantagem econômica muito maior do que os países que vão estar mandando ali matéria-prima bruta ou até mesmo alguns produtos semi-manufaturados ou alguns produtos aí já industrializados, certo? Então, isso aí é interessante e esse processo do capitalismo, já no capitalismo comercial, já mostra um pouco sobre essa nossa divisão internacional do trabalho, né? Já caracterizando essa divisão internacional do trabalho entre colônia e metrópole, produto, matéria-prima e produto acabado. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte do capitalismo comercial, né, caracterizado lá durante o século XV ao século XVIII aproximadamente, porque no século XVIII nós tivemos um processo histórico muito importante. Será que vocês lembram? A Revolução Industrial, certo, pessoal? Se nós temos a Revolução Industrial, esse capitalismo comercial ele cai, nós temos então a entrada de um outro capitalismo, né? O capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial que vem junto aí com a Revolução Industrial, né? E ele vai ser caracterizado ali pela consolidação da indústria moderna como como principal atividade econômica, né? Então, a exploração colonial, né, o comércio ultramarino, o comércio ali entre metrópole e colônia, ele deixa de ser o principal mecanismo ali, vetor de acumulação de riquezas, né? E isso vai tudo se voltar ali para a indústria, né, para o processo industrial, para a produção industrial. Tá ok, pessoal? Então, nessa fase aí econômica, as potências europeias elas começaram a ser regidas pelo liberalismo econômico, ou seja, a lei da oferta e da procura. Certo? O que é a lei da oferta e da procura, professor? É o seguinte, você está lá na rua, andando na rua, certo? O tempo tá bom, tá bonito, tá sol, mas de repente vem uma nuvem, o tempo começa a mudar, beleza? E você está sem guarda-chuva. Né? Aí você tinha passado antes, tinha visto que o guarda-chuva estava R$ 5. O guarda-chuva R$ 5, eu vou comprar para que guarda-chuva se não está chovendo agora, né? Deixa para comprar depois. Só que na volta você viu, o tempo mudou, começou a pingar, choveu, você está debaixo da marquise e vê ali o mesmo guarda-chuva, o mesmo vendedor vendendo agora o guarda-chuva a R$ 15. Opa, o que aconteceu? Estava 5 quando eu passei, agora quando eu voltei está 15. Lei da oferta e da procura, né? A procura pelo guarda-chuva aumentou, o vendedor viu que ele poderia lucrar mais com o aumento dessa demanda, ele eleva o preço. Lei da oferta e da procura, pessoal. Certo? Então, essa é a característica principal dessa lei do liberalismo econômico, né? Essa é a principal característica da lei da oferta e da procura. Se um produto ele está muito caro, as pessoas param de comprar. Ok? Elas param de comprar, a demanda reduziu. O que o vendedor vai perceber? Opa, eu tenho que reduzir o preço para que eu consiga vender. Né? Lei da oferta e da procura. Se a demanda está baixa, o preço também tem que baixar. Mas se a demanda está alta, o preço ele vai acompanhando. Essa é a característica ali, já nesse período aí de liberalismo econômico
onde se destacava aí a lei da oferta, aqui, ó, lei da oferta e da procura. Então, essa é a característica principal aí nesse período aí de capitalismo industrial, né? E nesse capitalismo industrial se consolidou ali a primeira DIT, né? Países, colônias, né? Colônias, esses países aí que eram colônias, mandando matéria-prima para as metrópoles, e as metrópoles mandando agora o quê? Produtos, o quê? Industrializados. Né? Então, sai daqueles produtos manufaturados e agora vão enviar os produtos industrializados. Né? Então, por exemplo, os países aí da colônia, como o Brasil, por exemplo, iam mandar algodão, cana-de-açúcar, borracha, café, mas enquanto os países industrializados iam mandar esses produtos aí que tinham esse processo industrial na sua produção. Beleza, galera? Então, essa é a característica aí do capitalismo industrial. Vamos agora para o capitalismo... Opa, avancei demais aqui. Vamos agora para o capitalismo monopolista ou financeiro. Né? A etapa do capitalismo monopolista ou financeiro vai ser caracterizada aí pelos dias atuais, né? Século XX, e vai até os dias de hoje, onde nós temos aí a criação de grandes monopólios, né? A criação de grandes empresas que vão dominar esse mercado, né? Então, por isso que é capitalismo monopolista, porque nós temos muitas empresas hoje que dominam o mercado. Coca-Cola, Pepsi-Cola, nós temos aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro exemplo, né? Na questão aí de energia, Shell, né? Chevron, enfim, nós temos diversas empresas, Nestlé, enfim, diversas empresas que vão dominar o mercado. Às vezes, uma empresa tem uma marca principal, mas por trás dela tem muitas outras marcas e ela acaba monopolizando esse mercado. Por isso que é capitalismo monopolista que vai estar presente aí nos dias de hoje. E tem um processo ali de concentração de capital nas mãos de um número reduzido de empresas, poucas empresas tendo a concentração desse capital aí em mãos. Né? Então, característica muito marcante nos dias de hoje. A gente conhece várias empresas que são empresas monopolistas. O sistema de livre concorrência, né, que marcou a etapa do capitalismo industrial, favoreceu essas empresas de grande porte que passaram a controlar a oferta desses produtos. Né? Então, essa etapa do capitalismo industrial fez com que essas empresas acumulassem muito capital e, a partir daí, se tornassem muito grandes, fazendo com que elas pudessem controlar grande parte aí, desse mercado, pessoal. Uma outra característica aí é a participação dos bancos, né, que financiam a produção industrial e também agrícola. Então, nós temos aí grandes bancos que financiam, que dão empréstimos e que fomentam essas empresas para que elas se tornem cada vez maiores, para que elas possam cada vez mais crescer e ascender aí nesse mercado capitalista, nesse mercado capitalista monopolista. E também financeiro, por quê, galera? Muitas empresas, aqui essa página aqui está ruim, não dá para ler direito, mas vamos lá só para que vocês possam entender, porque essa figurinha aqui é importante, essa última figura aqui é importante que eu vou mostrar para vocês. E por que financeiro também? Porque muitas empresas passaram a investir na Bolsa de Valores, muitas empresas passaram a botar suas ações lá. Então, significa que essas empresas colocam papéis delas lá, e as pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Ou seja, empresas ou então pessoas normais como eu e você, vão lá e compram ações. E esse dinheiro que vai para a empresa através da compra das ações, esse dinheiro é investido nesse processo produtivo, é investido nessa empresa novamente. Então, nós temos aí essas empresas nas bolsas de valores e cada vez também aumentando o seu poder de mercado. Né? A gente tem empresas que valem 500 bilhões de dólares, né? Temos empresas aí como Apple, Google, Amazon, empresas que valem bilhões de dólares na bolsa de valores, mas elas de fato valem isso? Tudo que elas produzem, todo o espaço físico que elas têm, todos os prédios, todos os móveis e imóveis que elas possuem, dá um total de 500 bilhões? Não, obviamente que não. Mas o valor de mercado, quanto que o mercado enxerga essa empresa, o valor que o mercado enxerga essa empresa é esse 500 bilhões. Então, se uma outra empresa quiser comprar, vai ter que desembolsar um bom dinheiro ali para poder comprar essa empresa. Né? Então, essa é a característica desse capitalismo monopolista e também financeiro, né?
Então, nós temos aí, hoje em dia, vigorando essa fase do capitalismo, né? Temos aí grandes corporações multinacionais ou transnacionais atuando no mundo inteiro, né? Todo mundo aí tem um telefone, seja Samsung, que é uma empresa coreana, seja Apple, que é uma empresa estadunidense que produz na China, por exemplo, né? O iPhone é estadunidense, fabricado na China, que é vendido aqui no Brasil. É uma bagunça, mas essa é a característica aí desse nosso capitalismo atual. Então, nós temos essa atuação de grandes empresas, nós temos diversos produtos que são de empresas transnacionais. A gente abre a geladeira, tem Nestlé, tem BR Foods, né, Sadia, tem Perdigão, né? Então, são grandes corporações transnacionais, principalmente pertencentes aí a países do mundo desenvolvido, a países centrais, né? Então, essa é uma característica desse mundo capitalista financeiro ou monopolista. Nessa etapa, pessoal, nessa etapa da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, ela vai mudar um pouco, porque nós temos aí países que antes eram colônias, que exportavam somente produtos agrícolas, por exemplo, produtos brutos, agrícolas ou minerais, que passam também a produzir produtos industrializados. Opa, isso é importante porque é o caso do Brasil. O Brasil ele teve um processo de industrialização tardia que começou lá no início do século passado, do século XX, principalmente ali nos anos 30, anos 40. Então, nesse processo de industrialização tardia, o Brasil ele deixou de exportar apenas produto bruto, apenas, por exemplo, produto agrícola, apenas minérios de ferro, e ele passa também a exportar outros produtos, ele passa a exportar produtos industrializados, ele passa a exportar, por exemplo, ligas metálicas, produto manufaturado, produto beneficiado, né? Então, o Brasil ele passa a exportar aí, ao invés só da laranja, ele passa a exportar o suco da laranja, é mais caro, né? Tem uma rentabilidade maior, ele passa a exportar hoje em dia carros, automóveis, passa a exportar hoje em dia aviões, a Embraer. Então, o Brasil ele deixa de ser um país mero exportador de produto bruto, de produto agrícola, e também passa a exportar produto industrializado. Então, nós temos outros países do mundo que têm essa característica. México, Índia, enfim, diversos países que antes eram colônia, que antes exportavam somente produto agrícola, produto bruto, e hoje já exportam produto industrializado. Então, nessa nova divisão internacional do trabalho, nós temos essa característica, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos independentes ali, né, industrializados. Então, essa aqui é a nova divisão internacional do trabalho, galera. Deixa eu só diminuir aqui para poder ficar melhor de vocês visualizarem essa nossa característica atual. Olha aqui, ó. A DIT hoje vai ter uma característica diferenciada. Lá no capitalismo comercial, né, as colônias enviavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias e produtos agrícolas tropicais, enquanto as metrópoles, produtos manufaturados. Já aqui no capitalismo industrial, nós temos aqui as colônias mandando minérios e produtos agrícolas tropicais e as metrópoles produtos o quê? Industrializados para as colônias. Agora, na DIT do capitalismo monopolista, nós temos aqui matérias-primas minerais e agrícolas e produtos industrializados, as colônias aqui e as colônias, países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. E os países desenvolvidos, as metrópoles, né, produtos industrializados, tecnologia e investimentos financeiros. Então, essa é a nossa nova divisão internacional do trabalho que vai caracterizar esse nosso modelo capitalista, monopolista ou financeiro, pessoal, tá ok? Qualquer dúvida com relação a isso aí, galera, pode me chamar, pode falar lá no Zap, professor, não entendi isso, não compreendi isso aqui, me chama lá que eu auxilio vocês aí no que for preciso, ok? Eu sei que acaba sendo aí muita informação às vezes, mas qualquer coisa, só me chama lá que eu dou um suporte lá para vocês, pessoal. Então, sigamos aqui. Aspectos fundamentais do capitalismo, né? O que vai caracterizar o capitalismo? Primeiro aqui, nós temos a sociedade dividida em classes. O que seria essa sociedade dividida em classes? Nós temos ali as classes dos empresários ou capitalistas, que são ali os detentores dos meios de produção. Né? Os empresários ou capitalistas, eles que vão ter ali, por exemplo, o maquinário da indústria, eles que vão ter o comércio, eles que vão ter aí os meios de produção.
né? Então, essa é a característica aí, primeira, da divisão de classes. Os empregados assalariados é quem vende a sua força de trabalho para poder receber um salário em troca da sua força de trabalho. Então, essa é a segunda classe aí dentro dessa sociedade dividida em classes. E temos também a classe dos servidores públicos que trabalham em órgãos ou instituições estatais, né? Seja municipal, federal, estadual, enfim, são os servidores públicos aí que vão estar dentro dessa divisão de classes, pessoal. Essa é a característica número 1 desse aspecto do capitalismo, né? O que caracteriza o capitalismo. Então, primeiro, sociedade dividida em classes. Segundo, predomínio da propriedade privada. Ou seja, você está lá, tem um dinheiro acumulado, né? Tem lá um dinheirinho acumulado. Ah, professor, eu estou com 50 mil reais acumulado, eu vou abrir uma padaria, certo? Eu vou abrir uma padaria pequenininha, né? Vou alugar um imóvel, né? Um aluguel aí baratinho, e vou comprar um maquinário ali para poder produzir pão, né? Aquela batedeira industrial, o forno industrial. Vou contratar um padeiro e vou começar a produzir pão, vender pão. Então, essa aí é uma propriedade privada, né? Joãozinho lá da esquina vai abrir uma padaria, beleza? Então, uma propriedade privada, o lucro oferido, o lucro ganho nesse processo produtivo, né, vai para o proprietário dessa padaria, né? Então, é algo privado, o Estado não tem nada a ver com isso. Então, você vai abrir a padaria, o lucro é seu, você contrata, você paga impostos e está tudo certo. Essa é a característica ali, número 2 do capitalismo, né? O predomínio da propriedade privada. Vocês vão ver, por exemplo, que lá no socialismo não tem isso, propriedade privada. A propriedade é estatal. O Estado que vai dizer o que você vai produzir, quanto você vai produzir, né? E a distribuição da renda do que for produzido ali vai ser igualitária para quem está trabalhando ali, certo? Então, essa não é a característica aqui do capitalismo. A propriedade privada, você vai determinar o que você vai produzir, quanto você vai produzir, você vai determinar os seus preços de acordo com o mercado, obviamente. Então, essa é uma característica ali do predomínio da propriedade privada, segunda característica do sistema capitalista. E, obviamente, aqui, esse sistema ele vai se estabelecer por meio ali da força de trabalho assalariada, né? Então, você vai determinar o salário a ser pago aos seus funcionários, né? Então, essa é uma outra característica. Obviamente, também o mercado vai regular essa faixa salarial. Você não vai querer pagar para um padeiro, por exemplo, acima do que o mercado paga e nem abaixo do que o mercado paga. Acima do que o mercado paga, você vai estar perdendo dinheiro, né? Abaixo do que o mercado paga, o padeiro não vai querer trabalhar. Então, essa é uma característica aí do predomínio aí da propriedade privada também e do sistema capitalista. Sigamos aqui, terceiro, busca do lucro e acumulação de capital. O cara que é o dono da padaria, ele vai querer o quê? Ter cada vez mais lucro. Como que ele vai oferir esse lucro? Como que ele vai ter cada vez mais lucro? Ele vai racionalizar o processo produtivo dele. Ele vai produzir de acordo com a demanda. Ele vai produzir ali, ele vai comprar um maquinário novo que produz pão e não precisa do padeiro. Enfim, é a busca do lucro e da acumulação de capital. Ele vai sempre buscar uma forma de ganhar cada vez mais, né? Então, essa aí é a busca do lucro, né? E da acumulação ali de capital. Então, fala o seguinte, livre concorrência entre as empresas, condição viabilizada pela economia de mercado, permite aos empresários, né, os capitalistas, buscar sempre a maior margem de lucro possível para seus negócios. Então, essa é uma característica ali dessa busca do lucro e da acumulação desse capital. Esse capital acumulado ele vai ser reinvestido ali no processo produtivo, né, para poder melhorar ainda mais o processo produtivo, para poder gerar ainda mais lucro. Então, essa é a característica, nós vamos sempre ter essa característica aí. E a economia aqui, de mercado, quarta característica do capitalismo, a economia de mercado, nós temos aqui, a livre concorrência. Então, a competição entre as empresas ali é livre, né? As empresas vão competir, cada uma vai ter o seu preço de mercado, mas olha só, o meu produto ele tem melhor qualidade. Se o produto A ele tem o preço X, né? Vamos dizer que o produto A vale R$10 e o produto B também vale R$10. Tá, beleza, qual que eu vou comprar? Qualquer um dos dois, para mim tanto faz. Os dois são R$10, né? Porém, o produto B ele tem uma qualidade maior, ele é melhor.
né? Então, o que você fazia? Opa, R$10, mas o produto B é muito melhor, ele dura mais, então eu vou comprar o produto quê? O produto B. Então, essa é uma característica aí da economia de mercado da livre concorrência, as empresas sempre buscando ali uma forma de sobressair sobre a outra, livre concorrência, no estabelecimento de preços também, né? A lei da oferta e da procura, que eu falei para vocês anteriormente, aqui, ó, falando da lei da oferta e da procura, né? Os preços são regulados basicamente pela lei da oferta e da procura, né? Então, os preços não vão ser regulados aí pelo governo, por exemplo. O governo não tem nada a ver com isso, ele não quer nem saber, ele quer saber dos impostos que vão ser recolhidos. Mas o preço praticado, o governo ele não vai interferir diretamente nisso. Então, é uma outra característica aí da economia de mercado, né? Então, se a demanda vai aumentar, como eu disse para vocês, o preço também dispara, mas se a demanda diminui, o preço também ele tende a diminuir. Mas, contudo, né, nós temos aí algumas, vamos dizer, alguns mecanismos adotados, como é o caso aqui dos cartéis que é falado aqui embaixo, ó, quando algumas empresas se juntam para poder regular o mercado, né? Quando você passa, por exemplo, por um posto de gasolina, a gasolina aqui está R$4,20, no outro da frente R$4,20, no outro mais à frente R$4,20. Opa, tem uma coisa errada aqui, né? Isso aí está relacionado a uma formação de cartel. As empresas se juntam para poder dominar o mercado. Ó, vamos estabelecer um preço onde todos nós vamos cobrar esse preço e o consumidor não tem onde escolher. Ele vai botar o que ele quiser porque o preço está tabelado. Ou então, quando as empresas se juntam e cada uma vai dominar uma parcela ali daquele território. Então, uma empresa, por exemplo, estabelecida em Éden vai cobrar, uma empresa que está estabelecida em Éden, ela vai ter um preço melhor porque ela está junto com as outras empresas, ao passo que as outras empresas, outra vai dominar Nilópolis, uma outra vai dominar São Mateus. Então, é assim que é caracterizado, né, esse cartel aí, eles se juntam para poder dominar o mercado e isso é algo ilegal, né? O governo ele tenta controlar esse tipo de mecanismo aí que acontece muito nessa economia de mercado também, mas o governo tenta sempre controlar, tenta sempre evitar esse tipo de formação aí, que é a formação de cartéis e que é ruim para o consumidor. Se o consumidor não pode escolher o preço melhor, fica ruim para ele, acaba sempre pagando mais caro, né? Então, também aí a quarta característica do capitalismo é a economia de mercado, pessoal. Beleza? Então, finalizamos aqui essa parte aqui de sistema capitalista. Vamos agora para o sistema socialista para que a gente compreenda melhor o sistema socialista, né? O sistema socialista que é praticamente o inverso desse sistema capitalista, né? Ele que vai surgir ali no século XVIII, né? Desponta lá na Europa no século XVIII. Então, nós temos ali operários, né? Eles veem o problema do sistema capitalista, né? Essa questão aí da acumulação de capital e tudo mais. Então, esse sistema socialista ele vem para bater de frente com o sistema capitalista, ok? E nós tivemos ali, a princípio, né? Os socialistas não sabiam criar, né, como criar essa sociedade alternativa que pudesse ser alternativa ao capitalismo, né? Então, nessa fase aí nós temos o chamado capitalismo, o socialismo utópico, um movimento que se difundiu ali na Europa e tinha como essa característica uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, por isso que é utópico, né? Porque tinha esse intuito de ser mais igualitário, mais justo, né? Uma distribuição de riqueza entre as pessoas de forma mais igualitária. Já mais à frente, no século XIX, né, os filósofos, né, Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão caracterizar aí, no caso, né, o socialismo científico. Eles vão estudar o capitalismo e vão difundir o socialismo científico, né, que foi a base aí de diversos movimentos voltados para a construção de uma sociedade igualitária, né? Então, eles vão lá, quais as características do capitalismo, o que tem aqui no capitalismo que a gente pode melhorar para deixar essa sociedade mais igualitária, mais justa. Então, vamos modificar isso para que nós criemos ali um sistema mais igualitário, mais justo, onde surge ali o socialismo científico. Obviamente, todo mundo já ouviu falar aí de Karl Marx, né? Friedrich Engels,
possivelmente alguém não tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza que Marx, todo mundo já ouviu falar, que foi um filósofo alemão, e que ele vai criar esse ideário do socialismo científico. Certo? Então, sigamos aqui mais à frente, para que a gente consiga entender, né? Os aspectos aqui fundamentais do socialismo, né? As características comuns dos regimes socialistas implantados, né, em diferentes países. Na sociedade sem divisão de classes, nós não temos os proprietários dos meios de produção, nós não temos ali os assalariados, nós não temos aí essa característica, né? No socialismo, todos, né, eles trabalham em prol da coletividade, né? Todos vão trabalhar e vão ter uma remuneração igualitária. Então, o ideal seria, né, o que se projetou aí seria o seguinte: o faxineiro ele vai ganhar lá R$ 5.000, e o presidente da empresa também R$ 5.000, sociedade igualitária, né? Então, essa era a característica, né? A gente viu ao longo da história que isso não se realizou, né? Que essa divisão igualitária ela não aconteceu. Tinham parcelas da população que eram parcelas privilegiadas, chamadas burocratas, né? As pessoas que trabalhavam na administração pública, os militares, eles tinham ali uma série de benefícios que a população não tinha, né? Então, isso era visto como uma divisão não igualitária, não existia uma igualdade, né? Se existiam ali parcelas privilegiadas que tinham acesso a bens que a parcela mais baixa não tinha, não é uma sociedade justa, não é uma sociedade igualitária, como foi defendida lá no socialismo científico ou até mesmo no socialismo utópico. Então, não havia aí essa sociedade de forma igualitária de fato, né? Então, aí o ideário aí seria isso, né? Uma sociedade sem divisão de classes, sem um cara que ganha 10.000 e o outro que ganha 1.000, mas sim onde todos estejam ali equiparados e tendo ali a mesma ascensão social, a mesma característica social, né? Sem essa divisão entre classe A, B, C, D, E. Então, todos estariam no mesmo patamar, né? Então, só que formou-se uma classe ali, como disse, de burocratas, composta sobretudo de políticos e funcionários públicos de alto escalão, que passaram a usufruir certos privilégios, né? Acesso a bens importados, que era muito difícil, acesso a esses bens importados somente para eles, enquanto as classes mais baixas não tinham acesso a isso, galera. Então, nós não temos aí essa sociedade igualitária, mas essa é uma característica aqui do socialismo: sociedade sem divisão de classes, socialização dos meios de produção. O Estado é dono dos meios de produção. A padaria da esquina é do Estado, a farmácia da outra esquina é do Estado, né? A indústria que produz automóvel é do Estado. Então, essa socialização dos meios de produção, não existe propriedade privada como existe no capitalismo. O Estado é detentor desses meios de produção. O Estado é detentor das terras para a produção rural. Essa outra característica aí da socialização dos meios de produção. Então, a riqueza gerada pelo trabalho pertence a todos. A riqueza gerada na padaria, na farmácia, na indústria de carros, ela se juntava e deveria ser dividida para todos, né? Então, toda essa riqueza aí seria em prol de toda a coletividade, de toda a sociedade. Então, isso aí é uma característica do socialismo, é a socialização dos meios de produção. Ok? Então, essa aí é a segunda característica do socialismo, né? Aqui, nós temos um trabalhador rural, todo esse processo, essa produção dele seria para a coletividade, seria para toda a população. Então, o Estado, pessoal, ele vai dizer o que vai produzir, quanto vai produzir, para quem produzir, de que forma produzir, com que meios produzir, a quantidade de matéria-prima que vai ser utilizada, é o Estado que vai controlar tudo isso. A economia aqui, planificada e controlada pelo Estado. O Estado, não existe aqui a concorrência, a livre concorrência, não existe a lei da oferta e da procura. O Estado ele vai determinar tudo, como eu disse, né? O que produzir, quanto produzir, para quem produzir, onde produzir, a quantidade produzida, a matéria-prima utilizada. O Estado ele vai indicar tudo isso, né? Então, tudo que for produzido vai ser definido de acordo com o que o Estado ele quer, né? Então,
essa é a característica aí da economia planificada, pessoal. Outra coisa, o Estado ele vai definir também, na maioria das vezes, né, em planos quinquenais, o que produzir, né, onde produzir e tudo mais. E também nós temos aí a questão do trabalho, do emprego. Ele vai definir aí, em determinados períodos, quantos postos de trabalho precisam ser criados para que a população que for entrando ali no período de trabalho, na idade de trabalho, 18 anos, por exemplo, para que essa população entre nesse mercado de trabalho, para que ela não fique desempregada. Então, em determinados períodos, esse Estado ele vai criar postos de trabalho para que essa população entre ali nesse mercado de trabalho e possa desenvolver ali o seu trabalho, também possa ganhar renda, né, oferir ali renda do seu trabalho, assim como os outros. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos aqui essa parte aí de sistemas econômicos. Vimos um pouco aí sobre cada um desses sistemas econômicos, características do capitalismo, as características do socialismo. Nós conseguimos identificar aí e ver cada um aí as suas características, o que vão formar esses sistemas econômicos. Beleza, galera? Vou estar disponibilizando para vocês um conteúdo, uma lista de exercício. Façam essa lista de exercício que eu vou passar para vocês aí pelo Zap. Tentem responder aí de acordo com a nossa videoaula, de acordo com o livrinho de vocês. Tentem fazê-los. Se tiver dúvida, me chama no Zap, grita lá, fala comigo que eu tento ajudar vocês aí no que for preciso. Então, qualquer dúvida, só falar comigo. Por hoje é só. Tá ok? Os exercícios da página 465 nós vamos fazer na próxima aula. Então, nós vamos ter uma videoaula e depois nós vamos fazer esses exercícios, tá ok? Então, deixem aí essa página 465 para a próxima aula. E é isso, galera. Qualquer coisa, chama lá. Um abraço. Até. Valeu!